Considere um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico numa dada temperatura θ0, conforme mostra a figura a seguir. O conjunto recipiente de vidro e mercúrio é colocado no forno a temperatura θ, com θ maior que θ0. Sejam os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio iguais e respectivamente a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Aí temos a imagem e de quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial do mercúrio para que o volume vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura. Parece difícil no primeiro momento, mas não é tão complicado assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma e lembrar de qual é a equação. Se ele está falando de dilatação volumétrica, qual é mesmo a equação da dilatação volumétrica? De maneira geral, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, que aqui ele usou a letra grega θ e não T. Algumas literaturas usam T, outras usam θ, aqui ele usou θ, não é problema nenhum. Essa é a forma genérica, serve para qualquer coisa, qualquer volume. Agora a gente precisa descrever bem o que é mercúrio e o que é recipiente de vidro, certo? Então acompanhe. Primeiro, escrevendo para o recipiente de vidro, eu vou dizer que a variação do volume do recipiente é igual ao volume do recipiente inicial, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente e a variação de temperatura também do recipiente. Da mesma forma, a variação de volume do mercúrio é igual ao volume do mercúrio inicial, coeficiente de dilatação térmica do mercúrio e Δθ, variação da temperatura do mercúrio. Antes de prosseguir, note uma coisa. A variação do volume de cada um deles é produto de três outros fatores: do volume inicial, do coeficiente de dilatação térmica e da variação de temperatura. A variação de temperatura a gente sabe que é igual para os dois. Agora nós temos esse produto aqui, o coeficiente de dilatação térmica e o volume inicial. O coeficiente de dilatação térmica do mercúrio é muito maior do que o coeficiente de dilatação térmica do recipiente de vidro. Entretanto, o volume inicial do recipiente de vidro é muito maior do que o volume inicial do mercúrio. Dito isso, o que o problema pediu? Ele pediu quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior do que o volume de mercúrio para que isso compense o crescimento devido ao fato do mercúrio ter um coeficiente de dilatação maior do que ele. Ou seja, quantas vezes o volume inicial do recipiente tem que ser maior do que o volume inicial do vidro para que isso compense o coeficiente de dilatação do mercúrio ser maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Eu posso escrever matematicamente assim: se eu quero saber quantas vezes o volume do recipiente é maior do que o volume do mercúrio, eu quero saber quantas vezes x vezes o volume do mercúrio para ser igual a volume do recipiente. Nesse caso, inicial, para os dois. Ou seja, quantas vezes, isso aqui é quantas vezes esse volume eu preciso de ter esse volume para que chegue nessa quantidade aqui. Agora olhem para isso aqui. Isso é uma razão. Como nós poderíamos, usando essas duas equações, chegar numa razão como essa daqui do outro lado? Bom, essas duas equações formam um sisteminha, certo? Eu posso simplesmente fazer um sobre o outro. Ficaria exatamente isso daqui. ΔVR sobre VM igual a tudo aqui em cima dividido por tudo aqui embaixo. VRO sobre VMO, que é aquela proporção que eu estava querendo. O γR sobre γM. O ΔθR sobre o ΔθM. Analisando, eu sei que o ΔθR tem que ser igual a ΔθM. Então isso daqui, essa parcela é 1. Eu não posso dizer o mesmo dessa outra parcela, eu também não posso dizer o mesmo dessa outra parcela. Inclusive é o que eu quero saber, quantas vezes isso tem que ser maior do que isso. Essa parcela me interessa muito. Agora, eu errei aqui. Desculpa, eu errei aqui, isso aqui é um ΔVM, e isso é muito importante. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho ΔVR e ΔVM. E o que o problema me diz? Vou voltar nele. Note que o problema pede para que o volume vazio
do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura. Ou seja, quando que o volume de vazio vai ser sempre igual? Lógico, quando a variação do volume do recipiente e o volume do mercúrio também forem iguais. Ou seja, quando essa parcela for também 1. Ou seja, chegamos à expressão que 1 é igual ao VRO sobre VMO, que multiplica γR sobre γm. Agora é só resolver isso aqui. Invertendo os lados da equação, ficamos com e sabemos os valores de γm e γr. E agora é só resolver. Igual as potências, igual as casas, simplifica, simplifica e simplifica. E essa é a nossa resposta. 15 vezes. Se o volume do recipiente for 15 vezes maior, exatamente 15 vezes maior que o volume do mercúrio, quando eu elevar a temperatura, a variação de volume vai ser igual tanto para o mercúrio quanto para o vidro. Então, o espaço vazio do recipiente vai permanecer o mesmo. Entendido?